perfil jovem, e o rosto era o Kim Kataguiri, que era um rapaz que à época tinha 18 anos. Então, havia cara, o espírito era aquele. Conforme as pessoas mais velhas foram aderindo às redes sociais, e foi justamente naquele período, não só o WhatsApp, mas aprenderam a usar o Facebook, elas foram aderindo no processo. E esse processo foi assim, um processo exponencial entre 13, 14, 15, 16, 17, 18. Todo mundo foi entrando ali. E também as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres também foram entrando. Então, conforme elas foram entrando, sei lá, uma hora pra falar de futebol, pra ver os amigos na rede social, e depois elas começaram a falar de política. E aí você teve o surto de fake news, as pessoas espalhando coisas que não tinham nenhum sentido. Isso teve muito a ver justamente com a chegada dessas pessoas mais velhas que não sabiam ainda operar. Então, às vezes chegava um site de notícias, sei lá, Guanabara News, e aí ele parecia no formato de um site sério, a pessoa tá aqui, ó. O cara tá me falando que um barco chinês atracou aqui em São Paulo e que vai explodir e vai tornar o Brasil comunista. Me parece verídico, porque parece um jornal que eu acompanhava quando era jovem. Então, essas coisas pegaram essas pessoas e essas pessoas sentiram que elas tinham, neste novo contexto, voz. O Bolsonaro é um cara da geração deles, fazendo o discurso deles e refletindo um tipo de sensibilidade que eles tinham quando eles eram jovens. Essas pessoas são muito numerosas em termos demográficos, né? O Brasil é um país que está envelhecendo muito, então, e ocupam espaços de poder, e essas pessoas, naturalmente, ao adotarem uma espécie de posição intransigente na defesa do Bolsonaro, elas deram uma base de pelo menos 15 a 25% do Bolsonaro, em termos eleitorais, que faz com que ele seja dominante no campo da direita. Pensar o que é a direita. Vamos falar, 50% do eleitorado antipetista. Se alguém tiver 25% ali, esse cara já é o dominante. E esses caras que são intransigentes bolsonaristas, eles foram pegando outras parcelas da população, agregando, e aí ele ficou com praticamente metade do bloco eleitoral ali. Eles capturaram aquele processo, só que o processo não importava tanto. Por isso que o Bolsonaro se livrou tão rápido da Lava Jato. E nunca foi sobre a Lava Jato. Nunca foi. O lance do Boomer era derrotar a esquerda. Vamos derrotar o comunismo. O lance era se vingar da Constituição que foi colocada em 88 pelos comunas e tal. O lance foi pegar aquelas frustrações que ficaram presas e represadas no imaginário dessas pessoas, porque na época não existia rede social, então você via a Rede Globo falando que a ditadura militar era uma ditadura, parênteses aqui, não tô aqui negando, mas eles juntavam todos esses elementos, só pô, eu não achava, agora eu posso falar que eu encontrei pessoas, e eu vou votar no meu capitão, e o capitão pensa assim, e os militares vão resolver. Então, foi uma última chance, né? No que reforça, desculpa o outro parênteses, a ideia de que é uma guerra geracional. Como é que pode um fenômeno que começa jovem ser capturado pelos mais velhos e ser transformado numa briga dos anos 80? Né? E a gente viu essa redição. Voltando para a tua pergunta. O Bolsonaro mobilizou estas pessoas para montar o partido dele no ano de 2019, 2020. Ele lança a Aliança pelo Brasil e começa a fazer a coleta de assinaturas de maneira intensa em 2019. O método foi completamente errado, não houve aplicação nenhuma de tecnologia, e ele acreditava que bastava ele pedir ajuda para o povo, que basicamente consistia em falar com essas famílias mais velhas, as pessoas iam se mobilizar, igual fizeram na eleição dele, e ia acontecer. Mas, assim, votar é algo bem mais fácil do que montar um partido, né? Então, eles não entenderam os processos, ele não soube montar a equipe, ele não entendeu como dinamizar aquilo, ele não criou um sistema de recompensa para quem participasse. E aí, na prática, ele, ao longo dos 2 anos, ele coletou e validou 180 mil fichas, o que não é nem metade do que ele precisava, enquanto que a gente fez o caminho todo contrário. A gente falou, pessoas jovens, bem formadas, um processo, um fluxo, uso de tecnologia intensiva, entendimento do que pode dar certo, do que pode dar errado. A gente fez testes antes de montar o partido. Então, antes de iniciar o processo de coleta, a gente fez uma série de testes até achar o modelo ideal. Motivação, coleta de recursos prévios, né? Então você tem que ter dinheiro antes para não faltar dinheiro no processo. Tudo isso, somado a um senso de propósito muito claro, uma agenda clara, tudo isso tornou a gente uma máquina menor, mas mais eficiente, quando comparado a uma máquina maior e lenta, que é a máquina do bolsonarismo. E ficou provada a tese. Então, sim, se derem a chance para nossa geração fazer, ela vai aplicar tecnologia e vai se organizar socialmente de uma maneira mais eficaz do que a turma dele. E aí, quando a gente repara os resultados, inclusive políticos do Bolsonaro, quando comparado com o nosso, é isso. A gente é um grupo menor, mas mais rápido, veloz, eficiente, inteligente. Eles são um grupo maior, lento e preso com a imaginação antiga. E eu tendo a achar que no long run a gente vence, com base nisso. A popularidade bruta não consegue segurar tudo o tempo todo. A impressão que dá, até você comentou lá no Flow, salvo engano, que vocês fizeram até um aplicativo interno para conseguir ver o título de eleitor da pessoa, né? Porque a pessoa tem que preencher uma fichinha que o cartório manda lá.
diagramada, e aí ela tem que botar o título de eleitor. Se a pessoa não souber, ela pode botar o nome ali, se ela acha alguma coisa assim. Então, olhando essa lógica pela qual vocês trabalharam dentro da política, parece que vocês pegaram o universo do empreendedorismo mais próximo a uma startup, eu diria assim, que tem muita tecnologia, trabalha um pouco mais alavancado, e migraram essa expertise para o universo da política, coisa que esses caciques não conseguem fazer, né? Ou até conseguiriam, mas não sei, não conseguem contratar gente nova para fazer, sei lá, não interessa. Mas a ideia que me apresenta, que sugere o sucesso da criação desse partido, é que vocês pegaram uma lógica empreendedora e colocaram dentro da política, né? Exato, exatamente. A aplicação de tecnologia foi a base do jogo, tanto que todas as fichas coletadas, elas tiveram um sistema de rastreabilidade em que eu sei o momento, a hora, o local onde ela foi coletada, por quem ela foi coletada, e aí eu sei para quem ela foi enviada logo depois, por qual transportadora ela veio para São Paulo, quem recebeu, que momento ela foi catalogada, colocada no sistema do TSE, que momento foi transformada em lote, na mão de quem o lote foi feito, depois para qual cartório ela foi, por qual transportadora, quando chegou e se ela foi validada ou não. Ou seja, todas as etapas do processo é rastreável. Então a gente rastreou, tudo é rastreável, então a gente sabia onde estavam todas as fichas. Isso permitiu, por exemplo, que, sabendo a determinada etapa do processo, que momento eu pagaria meu coletor, até para não ser enganado por fraudadores, que houve fraudadores tentando roubar a gente. Como a gente aumentava os processos, sabendo assim, quais são as regiões e quais cartórios não valia a pena trabalhar porque eles eram muito demorados, então basicamente era um gasto de tempo inútil por parte do coletor. E o objetivo disso era otimizar todo o processo, então não se perdia tempo que não se deveria. E a velocidade que a gente tinha de coleta foi melhorando, tanto que na reta final o processo todo a gente acelerou, né? Então você começou a ter validações diárias no TSE de 1.500 fichas, a gente passou no final a ter 6 a 7 mil fichas sendo validadas por dia, até bater o que a gente precisava. Então a gente bateu todos os recordes ali foi o partido que mais coletou e validou fichas na história, em todos os estados da federação, não só em 9. Foi, assim, a gente meio que gabaritou o jogo. Ô Renan, quando a gente olha na rede social, claro que acaba sendo uma bolha, né, e muitas vezes não reflete o que está acontecendo fora dela, mas ainda assim é um indicativo do que está acontecendo na política, pelo menos entre os mais jovens, em especial da geração Z, que fica bastante tempo na internet. A gente vê o surgimento de algumas figuras no debate, né? Acho que uma das figuras que surgiu aí algumas das figuras que surgiram nos últimos anos são os comunistas, né? Que ascenderam bastante, acho que depois de 2023, talvez, 2022. Mais recentemente agora, o debate também deu espaço, um espaço foi conquistado pelos trabalhistas, que inclusive debatem contra os comunistas. E vocês, do MBL, acabaram conseguindo, dentro desses grupos, pelo menos até agora, criar um partido. Muito provavelmente, se esses grupos não quiserem se dobrar a outras siglas, porque aí eu não sei se o pessoal de casa compreende, mas pelo menos até onde eu sei é um balcão de negócios, né? Você ter uma possibilidade de se candidatar a um balcão de negócios, ou tu, de certa forma, dá alguma coisa em troca, ou você tem que ser grande na mídia para conseguir trazer voto para aquela legenda, ou enfim, aí vira todo um rolê, você tem que votar junto em algumas coisas. A candidatura acho que é do partido, não é sua, então eles podem te expulsar, etc. Acho que se outros movimentos jovens na política brasileira quiserem galgar posições no debate institucional, eles vão ter que fazer um partido também, em algum momento, né? Você acha que essa expertise que vocês criaram fundando esse partido, ela é admirada, digamos assim, ou né, é de interesse de outros grupos políticos aqui ou fora do Brasil? Porque eu vi que você foi também para os Estados Unidos, né, falar sobre política lá. Como é que a galera tem olhado isso? Essa é a minha pergunta. E não só o modelo de fazer o partido, mas vocês têm revista, né, impressa, vocês têm aplicativo, vocês têm... enfim, todo um sistema, um ecossistema hoje que gira em torno da política. Como é que a galera tem visto isso? Vou começar basicamente pelos adversários, né? Eu imagino que para todos esses blocos políticos que surgiram em redes sociais, e você foi muito feliz, assim, hoje o debate, a discussão mais aprofundada em redes acontece através do MBL, através de comunistas e através de trabalhistas. É quem, por exemplo, carrega boa parte dos podcasts, discussões que tem. Porque você tem ainda, por exemplo, o bolsonarismo ou certo petismo de redes sociais que são bons de vídeo curto. Tem aquele vídeo curto, aquele Reels, né? O Nicolas é um mestre nisso. É um vídeo basicamente
polêmicos sobre algum assunto. Então a Erika Hilton vai ser polêmica, o Nicolas vai ser polêmico, legal, ou algum bolsonarista aleatório também vai ser polêmico. Aquilo morre ali. Você pega uma participação, por exemplo, do Nicolas no Flow, ou da Erika Hilton, sei lá, no Podpah, não vai sair muita coisa dali, além dos jargões já pré-estabelecidos. Quem está discutindo o Brasil hoje são os trabalhistas, o MBL, e os comunas, por mais que quando você pega o programa lá, eles têm um partido, a PCBR, uma coisa meio risível, mas eles vão e discutem tese. Os caras vão falar de taxa de juros, a regime de contratação, cada um à sua maneira, e tá lá. Isso naturalmente preenche um espaço de discussões que os partidos normais não fazem. Então, se eu for pegar, qual a visão do PMDB sobre isso? Não existe visão do PMDB. Qual a visão do PSDB? Qual a visão do PL, do PSD? Não existe visão nenhuma. Então, existe uma coisa que é meio esquizofrênica, que eu acho que agora você vai ver o ponto que eu vou juntar, que é a parte legal. Que o debate é conduzido por pessoas que não têm acesso a partidos. Então, o debate não é conduzido pelo pessoal do Republicanos. Isso. Mas os Republicanos têm a presidência da Câmara. Então, ninguém sabe a opinião de ninguém dos Republicanos. Mas os Republicanos presidem a Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, MBL, comunas, trabalhistas e tal, tem agora também a bolha dos nacionalistas. Eles estão, vamos dizer, congregando boa parte do debate. Então, o parlamento já não representa o que é discutido e debatido na sociedade civil. Mas está muito longe disso. O parlamento é só, vamos dizer, um lugar em que pessoas que amealharam votos em geral comprados se encontram para fazer negócios. A gente sabe que para quebrar essa barreira, para resolver essa dissonância, era necessário partido.